de Maria, eu sou o Padre Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e acolho a você, meu irmão, minha irmã, para juntos iniciarmos mais um episódio da série Amigos de Deus, com as homilias de São José Maria Escrivá, padre canonizado por São João Paulo II, conhecido como Santo do Cotidiano, o Santo do Dia a Dia, como São João Paulo II o denominou, por ocasião da missa de canonização. São José Maria Escrivá é fundador do movimento Opus Dei, que se empenha no mundo inteiro, junto ao Santo Padre, o Papa, pela santificação das pessoas na sua vida profissional, familiar, estudantil, na vivência cristã do dia a dia. E nós estamos aqui diariamente, de segunda a sábado, com o livro Amigos de Deus. Nesse livro, 18 sermões, 18 homilias de São José Maria Escrivá. Um verdadeiro caminho de crescimento espiritual, de crescimento humano, na amizade com Deus. Hoje, um dia muito especial para você que está ao vivo conosco, para você que está nos acompanhando neste dia. Hoje, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, que tem uma relação muito próxima com São José Maria Escrivá, porque a espiritualidade de Santa Teresinha, a pequena via, ela nos ensina realmente este crescimento na relação com Deus a partir das pequenas coisas, dos pequenos detalhes, das ocasiões do cotidiano. Então, dá para perceber sem muita dificuldade uma relação muito próxima entre estes dois santos, São José Maria Escrivá e Santa Teresinha do Menino Jesus, que hoje nós celebramos com muita alegria, inclusive que é patrona da nossa comunidade, da comunidade Mariana Boa Semente, ao lado de Santo Antônio. E hoje, com muita alegria, vamos viver este dia especial junto com você. Você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo Spotify, seja bem-vindo. Um abraço também a você que está nos acompanhando através das páginas da Paróquia de Santo Antônio, de Quixeramobim, sempre a partir do meio-dia, esse conteúdo à sua disposição no YouTube e no Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Um abraço a você, querido ouvinte, que nos ouve pela Rádio Cultura de Quixadá, nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, sempre a partir de 8h30, neste espaço de evangelização, de reflexão, de meditação. Programa Amigos de Deus, esta série da comunidade Mariana Boa Semente, com o livro que contém as 18 homilias de São José Maria Escrivá. Você que é ouvinte da Rádio Cultura pode e deve entrar em contato conosco através do nosso telefone WhatsApp, dizer quem é você, de onde você nos escuta, com quem, de que jeito, se é em casa, no trabalho, se no seu carro, viajando, andando pelas ruas da cidade. 88 é o código de área, 998-378192 é o telefone WhatsApp da Rádio Cultura de Quixadá. 88 é o código de área, 998-378192. Para quem deseja adquirir o livro Amigos de Deus, pode acessar pela internet o site da editora Quadrante, que publicou o livro, ou então você coloca na pesquisa Livraria da Opus Dei, livro Amigos de Deus, e você vai conseguir comprar o seu. Se quiser a nossa ajuda, o contato da loja Coração de Maria, da Boa Semente, é 88, código de área 99772-3677. Vamos acolher agora quem está ao vivo conosco, o pessoal que senta aqui na mesa todos os dias conosco para fazer ao vivo o programa Amigos de Deus. A Creuza, a Cleomar, a Cícera de Nalba, a Dudu, a Netinha já estão por aqui também, a Maria Weides. E você pode sentar na mesa com a gente também para deixar que o Senhor nos alimente com o seu amor. Podemos reservar uma cadeira para você também aqui, tá bom? De segunda a sábado, estamos ao vivo pelo YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Entre no nosso canal no YouTube, se inscreva, toque o sino das notificações e fique esperando. Entre 9 e 9h30 a gente manda o sinal para você e entramos no ar e você entra no ar conosco também, deixando a sua saudação, a sua reflexão, o seu pedido de oração. Combinado assim? Então vamos rezar. Estamos no início da 8ª homilia de São José Maria Escrivá. Já foram 7 que passaram por aqui neste espaço. Confira todo o conteúdo que está nas playlists da nossa comunidade, também da Paróquia de Santo Antônio,
YouTube, Facebook, Instagram, confere lá. Você vai ter um conteúdo vasto que nós juntos fizemos aqui, rezando, refletindo sobre temas muito, muito importantes. Estamos agora na 8ª homilia, seguindo os passos do Senhor. Olha que tema muito interessante. Para quem quer ser feliz, para quem quer ir para o céu, só tem um jeito: viver seguindo os passos do Senhor. Ontem foi a introdução, no episódio anterior, e hoje nós vamos começar uma sequência, a primeira sequência dessa homilia. Vamos ter alguns episódios, 1, 2, 3 episódios, um bem longo, né? Estou vendo aqui. Vamos lá. Então nós vamos ter alguns episódios que vão nos ajudar muito a fazer esse caminho de seguir os passos do Senhor. O caminho do cristão é o nome dessa sequência que a gente inicia hoje na homilia seguindo os passos do Senhor. O caminho do cristão. Vamos lá, vamos rezar então, abrir o nosso coração, deixar que o Espírito Santo nos ilumine neste dia festivo de Santa Teresinha do Menino Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rezando com a oração de São Tomás de Aquino, durante esta 8ª homilia de São José Maria Escrivá. Peça comigo se você quiser. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia. Que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Peça a Jesus, orientai a minha vida. Peça, Jesus, orientai a minha vida. Peça, Jesus, com a sua vida, orientai a minha vida. Concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo, para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você deseja tudo isso também, diz o seu amém. Se tudo isto você deseja, diz o seu
assim seja. Eu já disse o meu amém, eu já disse o meu assim seja. Eu preciso que o Senhor oriente a minha vida. Com a vida dele, oriente a minha vida. Você também precisa, Claudiana? E você, Rejane? Então diga o seu amém, diga o seu assim seja, faça como essas irmãs, faça como a Eucilene, a Dinalba. Você que está nos ouvindo nesta noite da Rádio Cultura, diga o seu amém. Jesus, orientai a minha vida, com a tua vida orientai a minha vida. Essa é a intenção desta 8ª homilia de São José Maria Escrivá, que nos anima a viver seguindo os passos do Senhor. Você tem seguido os passos do Senhor. Seguir os passos do Senhor é viver o amor. Escreva, já como uma forma de introdução, coloque aí, seguir os passos do Senhor é viver o amor. Escreva para não esquecer, seguir os passos do Senhor é viver o amor. Jesus disse isso claramente, como fechando todo o seu ensinamento, ali naquela ceia de despedida com os apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Seguir os passos do Senhor é viver o amor. É o caminho do cristão. A sequência que nós vamos iniciar hoje, ainda que no começo desta 8ª homilia. Homilia pronunciada em 1955, no dia 3 de abril. Era um momento de adoração. São José Maria Escrivá estava junto ao sacrário com algumas pessoas e foi fazendo com elas essa reflexão maravilhosa que nós retomamos hoje. Primeira parte da sequência, o caminho do cristão. Vamos lá, muita atenção. Escute o que São José Maria Escrivá tem a nos dizer. Que transparentes são os ensinamentos de Cristo. Como de costume, abramos o Novo Testamento. Agora, no capítulo 11 de São Mateus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Estamos vendo? Temos que aprender dele, de Jesus, o nosso único modelo. Se queres ir em frente, prevenindo tropeços e extravios, basta-te andar por onde ele andou, pousar as plantas dos pés na marca das suas pegadas, adentrar-te em seu coração humilde e paciente, beber do manancial dos seus preceitos e afetos. Numa palavra, hás de identificar-se com Jesus Cristo. Hás de procurar converter-te de verdade em outro Cristo entre os teus irmãos, os homens. Para que ninguém se iluda, vamos ler outra citação de São Mateus. No capítulo 16. O Senhor precisa ainda mais a sua doutrina. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho de Deus é de renúncia, de mortificação, de entrega, mas não de tristeza ou de apoucamento. Repassa o exemplo de Cristo, desde o berço de Belém até o trono do Calvário. Considera a sua abnegação, as suas privações. Fome, sede, fadiga, calor, sono, maus tratos, incompreensões, lágrimas. E a sua alegria em salvar a humanidade inteira. Gostaria de gravar agora profundamente na tua cabeça e no teu coração, para que o medites muitas vezes e o traduzas em consequências práticas, as palavras com que São Paulo convidava os de Éfeso a seguir, sem hesitações,
os passos do Senhor. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados, e andai no amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus, em oferenda e hóstia de suavíssimo odor. Que trecho bonito, que trecho lindo, que trecho profundo abre essa sequência, o caminho do cristão. Meu irmão, eu e você temos um caminho a seguir. Se queremos na vida progredir, se ao céu queremos ir, nós temos um caminho a seguir. Este caminho tem nome. No episódio de ontem a gente recordava. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho para progredir, o caminho que faz com que cheguemos ao céu, o caminho que nos leva realmente a começar desde já nesta vida a desfrutar a verdadeira felicidade e um dia vivê-la por toda a eternidade. E para nós temos uma Jesus evidência, com toda claridade. É assim que começa São José Maria Escrivá dizendo que transparentes são os ensinamentos de Cristo. Agora a gente precisa ler, a gente precisa conhecer os ensinamentos de Cristo. Aonde a gente conhece os ensinamentos de Cristo? Em uma série aí qualquer que fala de tantas outras coisas menos de Deus, através das redes sociais, desses aplicativos aí. Tem gente que segue uma série atrás de outra série, mas nenhuma destas séries leva Deus a sério. Lá você não vai conhecer os ensinamentos de Jesus. De igreja em igreja, de seita em seita, de religião em religião, não. Desse jeito você não vai conhecer o caminho andando em tantos outros caminhos, que não o caminho que é Jesus. Não é naquilo que o mundo ensina, naquilo que a mentalidade materialista, a mentalidade que busca o prazer pelo prazer que nós temos aí mundo afora, não é ali que a gente vai aprender os ensinamentos de Cristo, mas no Evangelho. No Evangelho, no Novo Testamento, na Sagrada Escritura. Você tem uma Bíblia, meu irmão? Você que está nos vendo pelas redes sociais, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, Bíblia? Tem? Que coisa boa. Segunda pergunta, você lê a Bíblia? E você lê a Bíblia constantemente? De modo especial, você lê o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas. Você lê? Para a Jesus conhecer, o Evangelho você precisa ler. Escreva assim, para a Jesus conhecer, o Novo Testamento nós precisamos ler. Para a Jesus conhecer, o Novo Testamento nós precisamos ler. Porque nos Evangelhos nós temos a própria vida de Jesus sendo descrita, depois nós temos nas cartas, nos outros livros do Novo Testamento, temos a consequência da vida de Jesus na vida dos apóstolos, na igreja que foi nascendo, que foi crescendo. E no próprio Antigo Testamento, tudo que está lá para trás, nós temos uma preparação para a vinda de Jesus. Então, ali na Bíblia, é uma ocasião por excelência para conhecer os ensinamentos de Cristo, para aprender qual caminho precisamos seguir. A gente quer viver sem a Bíblia ler, sem a Jesus conhecer, então felizes não poderemos ser. Veja que hoje São José Maria vai trazendo alguns trechos da Sagrada Escritura, como ele sempre costuma fazer, para nos mostrar que o próprio Jesus deixou claro naquilo que disse,
como nós precisamos aprender dele, aprender com ele. Olha essa primeira passagem, anote aí para você depois conferir na sua Bíblia. Aquela Bíblia que talvez está lá guardadinha, tão longe, tão esquecidinha, tão empoeiradinha. Onde anda a sua Bíblia, meu irmão? Você que está aí nos ouvindo, aonde anda a sua Bíblia? Hein, Netinha? Hein, Dudu? Hein, Cícera? Hein, Creuza? Aonde anda a sua Bíblia? Ela está sempre ao alcance da sua mão? Você costuma ir ao encontro dela? Importante. Anote aí, Mateus capítulo 11, versículo 29. Mateus 11, versículo 29. Veja se não é claro, se não é transparente este ensinamento de Jesus. Jesus diz: aprendei de mim a ação. Jesus está dizendo: aprendam de mim. Não precisa muito esforço para entender que Jesus está dizendo que precisamos dele aprender. Temos que aprender dele. Jesus é o nosso único modelo. Nós vivemos em um tempo em que a gente fica procurando modelos. Isso é muito comum nos jovens, começa já na criança, né? Porque a criança vai se formando a partir dessas referências nas quais ela vai se modelando. Depois, na juventude, ali, principalmente na adolescência, surgem, né, esses modelos, às vezes um artista, um atleta, claro, melhor ainda se for o próprio pai, a própria mãe. Nós vamos precisando dessas referências, de bons exemplos. É muito ruim quando a gente acaba se aproximando de um mau exemplo e seguindo um mau exemplo, mas o modelo, na realidade, o nosso único modelo que nós devemos seguir, se chama Jesus. É dele que nós precisamos aprender. Foi por isso que ele veio. Deus nos fez com uma grande perfeição. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado entrou no mundo e nos distorceu e nos deformou. Deus se fez homem para nos trazer de volta ao projeto do Criador, para nos trazer de volta à vivência do amor. Entende, Marleide? Então, Jesus veio para nos ensinar a ser gente. E Jesus veio, mais do que isso, para colocar a vida dele, Deus, em nós, porque Jesus é Deus feito homem. Então Jesus veio mostrar para nós o caminho, a verdade, a vida que nós precisamos viver. E nos dá a capacidade de viver essa vida reta, esta vida boa, esta vida no amor, amando uns aos outros como ele nos amou. Para isso a gente precisa aprender dele, conviver com ele, conhecer a ele. Temos que aprender dele. Se nós queremos ir em frente, sem tropeçar, sem se extraviar, como é que você quer viver? Tropeçando ou alegremente caminhando? Se você quer viver alegremente caminhando e não tropeçando, a Jesus você precisa ir imitando. Quem caminha nas trevas, na escuridão, está sujeito a tropeçar. Você sabe disso. Você já experimentou andar dentro de casa com as luzes apagadas? Você topa aqui, topa acolá, cai aqui, cai acolá. Com a luz acesa, a gente caminha com mais segurança. Jesus é esta luz. Jesus é aquele que nos ensina a caminhar nesta vida sem tropeços, sem nos desviarmos. Você não quer ir para o céu? Eu quero também. Eu quero chegar lá. Você quer chegar? Eu também. Por isso eu tenho que cuidar para não me desviar. Você já fez alguma viagem e acabou chegando em um local errado? Isso já aconteceu comigo. Já aconteceu com você? Você tinha uma intenção de chegar em um determinado lugar, mas por algum motivo você acabou por se desviar. E aí você chega num canto estranho,
percebeu que tinha alguma coisa errada, e aí pergunta para alguém. Só informação. Porque eu estou indo para tal lugar. É por aqui? Aí a pessoa diz, não, é porque o senhor se desviou. Lá naquela curva ali, em vez de entrar à direita, o senhor entrou à esquerda, por isso o senhor chegou nesse canto aqui errado. Você foi desviado. Você chegou no canto errado. Eu não quero chegar no canto errado, não, hein, gente? E você? Você quer chegar no canto certo? Você quer chegar junto ao Pai, na glória do céu? Já a felicidade de viver o amor, de viver a bondade, para não se desviar, para não tropeçar, a Jesus precisamos imitar. Andar por onde ele andou. Olha que imagem bonita essa que nos traz. Pousar as plantas dos pés nas marcas das pegadas de Jesus. Para isso eu preciso conhecer as pegadas de Jesus. O que Jesus disse, eu preciso dizer. O que Jesus fez, eu preciso fazer. Isso, a vida de Jesus, o Evangelho, eu preciso ler. Está dando para entender? Veja como é importante. Como é que você vai imitar alguém que você não conhece? Então, uma das motivações desta primeira parte hoje, da sequência, o caminho do cristão, é despertar em nós esse desejo de conhecer cada vez mais a vida de Jesus, conhecer a pessoa de Jesus, aprender a pensar como Jesus, a falar como Jesus, a agir como Jesus. E isso vai ficando claro na medida que a gente vai conhecendo Jesus. Por exemplo, Jesus é humilde. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus é manso, a gente considera manso. É aquele animal que você pode se aproximar, você pode afagar, você pode abraçar. Um animal arredio, zangado, como a gente diz aqui no sertão, brabo, você não pode nem encostar, que ele já quer lhe agredir, que ele trata de fugir. Na sua relação com Deus, deixar Deus se aproximar de você, cuidar de você, orientar a sua vida. Jesus ensina esta mansidão. Mansidão, no sentido de dizer, o Pai somos um, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. Jesus ensina essa mansidão com o outro, com a capacidade de aproximar-se do outro, de deixar o outro aproximar-se de você. Percebe? A gente tem que ir olhando para Jesus e fazendo esta comparação e ir buscando uma imitação. Jesus é humilde, mesmo sendo Deus, se rebaixou até a nossa realidade, até a nossa humanidade. Viveu a nossa humanidade em toda a sua fragilidade, menos no pecado. E eu, e você, somos humildes ou somos metidos, orgulhosos, soberbos? Achamos que somos muita coisa, quando na realidade sem Deus não somos nada. Como é que a gente aprende a humildade? Olhando para Jesus. Aprendendo dele que é manso e que é humilde. Entrando no seu coração. Entrando no seu coração. Tem uma cena bonita dos evangelhos em que João e André, que eram discípulos de São João Batista, quer conhecer alguém, você tem que se aproximar daquela pessoa, você tem que ter intimidade com aquela pessoa. É isso que São José Maria está dizendo. Adentrar no coração de Jesus. Como é que a gente entra no coração de alguém? Passando a ter intimidade com aquela pessoa. Não é verdade? Quando você está conversando com alguém e começa a falar de determinado assunto, né? E aquela pessoa dá a entender que você pensa desse jeito ou daquele, aí você diz,
E, meu irmão, você não... O coração é este lugar interior, esta intimidade, onde nós temos aquela essência de quem nós somos. Às vezes, por fora, a gente vai parecendo outras coisas. Por dentro, nós mostramos realmente quem nós somos. Nós precisamos conhecer Jesus na intimidade. E para isso a gente precisa ter proximidade. A intimidade com Deus, a intimidade, irmão. Hoje nós estamos, para quem está ao vivo conosco, celebrando Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ensina esta intimidade com Deus, esta intimidade com Jesus. Você dedica tempo para estar com Jesus? A gente dedica tempo para muita coisa durante o nosso dia, para estar com Jesus. No recolhimento, na oração, ali na Santa Eucaristia, dia após dia, reservando o melhor momento do seu dia para estar a sós com Ele, rezar com a Bíblia, ter momento de silêncio, ter momento de recolhimento. Isso é importante para entrar no coração de Jesus e aprender dele a mansidão, a humildade, a paciência. Ser alimentado pelos seus ensinamentos, cuidado pelos seus afetos. Gente, porque é importante isso ficar bem claro aqui. Jesus, esse Jesus que nós estamos falando aqui, presta atenção, ele não é um personagem. Nós não estamos falando que precisamos conhecer um personagem histórico. Porque uma coisa seria dizer assim, por exemplo, olha, você precisa conhecer Cristóvão Colombo. E realmente, se você for pesquisar, se você for numa boa biblioteca, e agora então com a internet nem se fala, você vai ver muita coisa de Cristóvão Colombo, onde nasceu, em que época, quem eram os pais, o que foi que ele fez, o que foi que ele deixou de fazer. E você vai conhecer um personagem, e você pode, inclusive, imitar a vida de um vulto histórico, de uma pessoa ilustre que fez muitas coisas boas, e isso não é uma coisa ruim. É uma coisa possível de você fazer, conhecer alguém que aqui já viveu, mas já morreu, desapareceu, e aprender da vida dessa pessoa. Não é apenas um conhecer uma história, não é apenas fazer uma memória, porque Jesus viveu, morreu, mas ressuscitou, está vivo, está conosco, está no meio de nós. Isso eu não posso fazer com Cristóvão Colombo. Eu não posso, nessa busca de conhecê-lo e de imitá-lo, eu não posso dizer, ô Cristóvão Colombo, por favor, sente aqui, deixa eu conversar pessoalmente com você, etc. e tal. Não dá. Quem pensa nessas coisas aí já está numa outra linha, né? Falar com quem já morreu, que isso não é algo assim propriamente cristão. Você entende o que eu quero dizer, né? A gente não se detalhar sobre esse assunto. Você entende a comparação que eu estou fazendo? Jesus está vivo. Isso é importante porque a igreja repete sempre isso, né? O Senhor esteja convosco. E nós respondemos, Ele está. Ele está no meio de nós. Quando o padre diz, o Senhor esteja convosco, o que é que a gente diz? Ele está. Ele está no... Eu posso também fazer essa experiência da presença, essa experiência da presença de Deus. Isso não dá para explicar, isso só tem como experimentar. São coisas que a gente tem. Bonito, tinha uma historinha, que eu vou abrir o parênteses para contar. É muito interessante, para falar como não existe nada que substitua a experiência. Havia um local, é uma história real isso aí, havia um local, se eu não me engano, lá pelos Estados Unidos, que tem uma praça onde as pessoas vão para falar o que quiser abertamente, é um espaço assim bem livre, né? Bem democrático. E tinha um determinado
que ia lá para esse local e ficava desafiando a qualquer pessoa que pudesse convencer a ele que Deus existia. E era um homem assim muito sábio, né, muito entendido, então que falava muito bem, e as pessoas até tinham medo de desafiá-lo, né? Porque muita cultura, né? Não tem gente que tem um jeito de falar assim que convence todo mundo. Então ele ficava, olha, Deus não existe, se tiver alguém aqui que queira me convencer, pode vir aqui para a gente debater. E ninguém se oferecia. Até que um dia um velhinho, que ninguém dava nada por ele, esse velhinho levantou a mão e se ofereceu. E aí ficou todo mundo naquela expectativa, né? Para ver no que é que ia dar. De eloquência. E o velhinho chegou lá, ficou lá do lado do homem, falante, tirou do bolso uma laranja, falante, tirou do bolso uma laranja e começou a descascar a laranja. E o pessoal começou a achar graça, né? Achou até que o velho não tinha muito juízo, né? E o velhinho lá, com muita paciência, descascou a laranja, e o homem também ficou sem entender o que é que estava acontecendo. E o velhinho cortou um pedacinho da laranja, começou a saborear, e aí perguntou ao homem, inteligente, conversador e descrente, que sabor esta laranja tem? Que sabor ela tem? E aí o homem, zombando até do velhinho, disse, o senhor é maluco? É claro que eu não tenho como saber, eu tinha que experimentar. E aí o velhinho disse para ele, você saber que Deus existe é Ele quando você se permitir experimentar. É importante neste conhecimento de Jesus a oração onde eu e você, nós nos permitimos experimentar que Jesus está vivo. E ali ter este encontro com Ele, por isso que São José Maria fala não só de aprender os seus ensinamentos, mas de experimentar os seus afetos, a sua presença junto a nós. E isso nós precisamos fazer com um objetivo. Em alguns episódios lá para trás, em homilias anteriores, São José Maria dizia que nós temos uma meta na vida. Essa é a principal meta, o principal objetivo da nossa vida. Imitar Jesus. Ser como Jesus. A gente só vai ser feliz nesse mundo se a gente for como Jesus. Por quê? Porque Jesus veio nos mostrar como nós devemos ser, qual era a ideia inicial do Pai. E agora uma ideia até mais aprimorada, mais aperfeiçoada, porque a própria vida de Deus nos foi dada. Precisamos nos identificar com Jesus Cristo. Converter-nos em outro Cristo. Quando a gente se batiza, a gente passa a ser o quê? Cristão. Quem aqui é batizado? Levante a mão. Como eu sou batizado, Jesus precisa ser por mim imitado. Escreve isso. Como eu sou batizado, Jesus precisa ser por mim imitado. O próprio nome já diz, cristão. Não só um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, alguém identificado com Cristo, outro Cristo. É só isso tudo que você precisa ser e eu também. Eu preciso ser outro Cristo para você. Karina, você precisa ser outro Cristo para mim. Verônica, eu preciso ser outro Cristo para você. E assim por diante. Deu para entender? Entendeu, Cícera? É essa a busca que nós devemos ter. O caminho do cristão é esse. É procurar se converter de verdade em outro Cristo. Entre os irmãos, entre os homens. E aí vai ser uma maravilha. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E mais adiante ele diz, vós sois a luz do mundo. E aí nós vamos iluminar a humanidade, começando pela nossa família, começando pelo nosso trabalho. Vamos ser luzes
no meio deste mundo, porque a luz de Deus estará em nós. Aqui São José Maria cita outro trecho, agora é o capítulo 16 de São Mateus, versículo 24. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é uma passagem que todo mundo precisa guardar no coração, principalmente quem é cristão. Este imitar Jesus, este seguir Jesus, este caminho do cristão passa pela renúncia de si. Se alguém quiser vir após mim, Jesus está dizendo, se alguém quer me imitar, se alguém quer aprender de mim e me imitar, se alguém quer seguir pelo caminho que sou eu, tem que negar-se a si mesmo. Isso significa, assim, uma mudança de mentalidade. Você pensa uma coisa, você entende uma coisa, só que agora você vai submeter tudo isso ao jeito de Jesus, ao pensamento de Jesus. Vamos dar um exemplo assim, bem concreto. Olha, alguém fez uma coisa má com você. Alguém já fez alguma coisa má com você? Você lembrou de imediato? Inclusive porque você costuma dizer, não tem quem faça eu esquecer o que ele fez comigo, o que ela fez comigo? Muito bem, então vamos pegar esse exemplo. Alguém fez uma coisa ruim, uma coisa má com você, alguém lhe prejudicou. E o que é que você pensa sobre isso? Você tem mágoa, você tem raiva, você pensa em se vingar, você procura manter distância dessa pessoa, você não gosta nem de falar do nome desta pessoa, você, sabendo que essa pessoa está em um ambiente, você nem vai, se você for convidado para uma festa e souber que essa pessoa está lá, você nem vai. Então, esse é o seu pensamento, esta é a sua mentalidade. Mas aí você é batizado, você entende que é chamado a ser outro Cristo, você quer ser feliz e quer ir para o céu. E já entendeu que só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida que você pode viver, só tem um jeito que você pode ser para realmente experimentar a felicidade agora e um dia na eternidade. É imitar Jesus. E qual é o pensamento de Jesus diante disso? O perdão. A misericórdia. Como é que a gente sabe disso? Lendo o Evangelho. Conhecendo Jesus. Por exemplo, aquela conversa lá de São Pedro com Jesus. São Pedro, pergunta para Jesus, quantas vezes, mestre, eu devo perdoar? Aí Jesus disse, 70 vezes 7. Botou ele para trabalhar, fazer uma conta para ver a quantidade de vezes que, claro, era um símbolo, você entende, Eliúde? Jesus queria dizer sempre. Como Deus nos perdoa sempre. Quem aqui já se confessou alguma vez? Você já? Eu também. Quantas vezes você já se confessou? Pensa, no meu caso aqui, eu tenho 53 anos. Se eu for pensar assim, quantas vezes eu já me confessei, eu perdi a conta. Talvez foi mais de 70 vezes 7. E você? Quanto mais tempo você tiver vivido, mais pecados você terá cometido. A palavra de Deus diz que o justo peca 7 vezes ao dia, quanto mais eu e você, hein? Não sei até que ponto você é tão justo assim. Então, e alguma vez você foi se confessar, talvez depois de anos e anos se confessando, e o padre perguntou a você, olha, quantas vezes você já se confessou? E você, padre, eu acho que já 50 vezes. Olha, então quer dizer que esgotou aqui a cota. Então, infelizmente, eu não posso mais lhe perdoar, porque você já foi perdoado 50 vezes. E Deus só perdoa 50 vezes. Não tem possibilidade de um padre dizer isso. Mesmo eu e você tantas vezes, acredito que não é só comigo que acontece, você já confessou o mesmo pecado mais de uma vez? Quase sempre. É verdade. E quando você foi se confessar e repetiu aquele pecado, arrependido, né? Claro,
arrependido, você repetiu aquele pecado. Talvez para o mesmo padre que você disse no mês anterior, e o padre disse para você, infelizmente, esse pecado já foi perdoado para você 10 vezes, então estourou a cota. Não, porque Deus nos perdoa sempre. Jesus veio nos mostrar isso com todas as letras. E aí você pode dizer, não, mas aí depende do tipo de coisa que foi feito, né? Então, quando é uma coisa mais simples, tudo bem, você perdoa, mas uma coisa mais grave, eu acho que não é bem assim. Olha lá, olhar para a vida de Jesus. Jesus está na cruz, depois de passar uma vida toda fazendo só coisas boas, de ter descido lá do céu, se tornado gente, sofrido, se oferecido, aí Jesus está lá na cruz, crucificado, escarrado, cuspido, humilhado, batido. E o que é que Jesus diz para o Pai? Como é que a gente sabe disso? Lendo o Evangelho. A gente lê no Evangelho lá, a gente vai ler, Jesus diz assim, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E aí, eu tenho que mudar a minha mentalidade. Você entendeu? Isso é renunciar a si mesmo. É um exemplo. Renunciar a si mesmo. Eu penso assim, mas eu não posso mais pensar assim. Eu vou ter que esquecer essa história de mágoa, eu vou ter que esquecer a história de vingança, eu vou transformar tudo isso em perdão. E aí eu vou levando isso para todas as outras áreas da minha vida. Pode ser que você seja uma pessoa muito apegada, que vive buscando as coisas materiais, e aí você vai ver a pobreza de Jesus, que sendo Deus, se dispôs a nascer num curral. Não tinha nem onde nascer. Percebe? Aí a gente vai negando a nossa mentalidade e imitando a mentalidade de Jesus. E assumindo a nossa cruz. O que é que o mundo vai nos dizer? Pare de sofrer, pare de sofrer, pare de sofrer. Procure o prazer, procure o prazer, procure o prazer. Aí a gente vai conhecer Jesus e ver que Jesus abraçou a cruz. Aí você pode dizer, mas isso aí não tem nada a ver. Quer dizer que Deus quer que a gente sofra? Não, Deus não queria nem que a gente morresse. Mas o pecado entrou no mundo, com o pecado entrou a morte, o sofrimento. E Jesus nos mostra que o sofrimento se torna ocasião de salvamento, ocasião de amadurecimento, ocasião de reordenamento, que pelas contrariedades eu vou botando nos eixos a minha vontade. E aí eu vou começar a aprender com Jesus como passar pelos sofrimentos. Com Jesus eu vou aprender a sofrer. Você está entendendo? Aí você pode dizer assim, não, essa parte aí eu já comecei a não querer nem ouvir, vou até sair desse vídeo, vou até fechar o rádio, vou até mudar de assunto. Aí deixa eu perguntar, antes de você sair, antes de você encerrar aqui a nossa conversa, antes de você mudar a sintonia do rádio, deixa eu perguntar, se você fizer isso, você vai ter todas as garantias que nunca mais você vai sofrer na sua vida, certo? Errado. Não adianta você fugir. Não adianta você dizer, eu não quero falar sobre isso. Os discípulos, os apóstolos, quando Jesus começava com esse tipo de assunto também, eles queriam mudar de assunto, se fazendo de mal entendidos. Porque o sofrimento faz parte da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Não tem como você correr. Não, por isso que eu não procuro a Deus, por isso que eu não gosto de igreja, fico falando sobre essas coisas. Ou então por isso que eu vou para aquela igreja lá, porque aquela igreja diz que se eu for para lá eu vou parar de sofrer. Bom, se você quiser fazer experiência, mas eu já lhe adianto, você não vai parar de sofrer. Não é porque você está naquela igreja que você não vai adoecer, não é porque você está longe da igreja, longe de Deus, não quer ler a Bíblia, que nunca você vai ter contrariedade na vida. Você sabe que não é assim. Não precisa nem eu me esforçar para lhe dizer. Então, já que é assim, é melhor com Jesus aprender a sofrer. Sim ou não? Se você tem um problema que não tem jeito, você vai ter que enfrentar. Não é melhor você aprender com alguém como solucionar?
E Jesus nos mostra isso. O caminho da renúncia, da mortificação, da entrega. Atenção, mas sem tristeza. Sem tristeza, sem abatimento. Jesus diz assim: eis que venho com prazer fazer a vossa vontade. A gente pode ler nessas palavras a intenção de Jesus quando se encarnou, sabendo mesmo de todo o sofrimento que ia enfrentar. Desde a própria encarnação, que é uma grande humilhação, Deus se fazer gente, é um rebaixamento, até a paixão, a crucifixão. Jesus não foi crucificado, enganado. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. E Jesus viveu aquilo com alegria, porque tinha dor, mas tinha amor. Percebe? Não é uma tristeza. Jesus enfrentou momentos de tristeza? Sim. Lá no Getsêmani a gente vê que Jesus viveu uma tristeza profunda. Mas ele não parou na tristeza. Ele saiu da tristeza quando ele entregou-se ao Pai. Se possível, afasta de mim este cálice, mas tudo está consumado. É como se Jesus dissesse: agora eu estou realizado, porque tudo está consumado. Aí você pode dizer assim: para sempre no céu. O caminho é esse, o caminho da mortificação, da renúncia, da entrega, sem tristeza, sem abatimento. Aconteça na nossa vida, temos que conhecer Jesus. Aqui São José Maria diz: vamos conhecer Jesus desde o berço de Belém até o trono, ou no trono da glória. Jesus ficou no trono do Calvário. Olhar a abnegação de Jesus, as ações de Jesus, que enfrentou todos os sofrimentos humanos. Ele tomou sobre si as nossas dores, maus tratos, incompreensões, lágrimas. Quando a gente estiver passando por tudo isso, a gente tem que lembrar: Jesus passou por isso. E unir esse momento ao momento de Jesus. E Jesus viveu tudo isso, toda essa abnegação, todas essas privações, na alegria de saber que com isso tudo estava salvando a humanidade inteira. Esses momentos, meu irmão, minha irmã, se nós vivermos, porque de um jeito ou de outro nós vamos viver, só muda o tipo de sofrimento, a ocasião, a época, mas neste mundo ninguém está livre de sofrimento. Sofrem mais, outros sofrem menos, uns sofrem agora, outros sofrem depois. Se nós unimos este nosso sofrimento a Jesus, ao sofrimento de Jesus, nós vamos ter a alegria de experimentar a nossa salvação e vamos também colaborar com a salvação de outras pessoas. Isso é importante. Santa Teresinha descobriu isso ainda bem jovenzinha, quando ofereceu a sua vida, os seus sofrimentos, as suas orações, pela salvação de um homem que estava condenado à pena de morte. Ela disse que ia ser o primeiro filho dela, e não é que o homem se converteu antes de morrer? Então veja que você pode dar sentido, valor infinito ao seu sofrimento, pela sua salvação e pela salvação de outras pessoas. Isso é imitar Jesus. Isso é imitar Jesus. Por isso, no finalzinho desse episódio, São José Maria diz que a vontade dele era gravar na nossa cabeça e no nosso coração, para a gente ficar pensando nisso, remoendo isso muitas vezes. E aí ele encerra citando São Paulo. Anote para você conferir na sua Bíblia, Efésios capítulo 5, versículos do 1 ao 2. Efésios 5, do 1 ao 2. Veja que o Novo Testamento, ele, não só o Evangelho, né? Ele nos faz entender essa imitação de Jesus que a gente precisa viver. Olha o que São Paulo diz: sede imitadores de Deus. Quem é Jesus? É Deus. Deus feito homem. Deus que se tornou um de nós para facilitar a imitação. Por que você concorda comigo? Se Deus, vamos imaginar assim, Deus plenamente Espírito, só Espírito, chegasse para mim, para vocês, dissesse: me imite. Aí vocês: também
Só é Deus, né? É difícil, né? Eu sou homem, só é Deus. Então Deus se fez homem para dizer, olha aqui, agora eu não deixo de ser Deus, mas eu sou homem, me imite. Esse é o jeito, esse é o jeito. Sede imitadores de Deus, e aqui eu posso entender, imitem a Jesus. Como filhos muito amados, e andai no amor, como Ele andou, como também Cristo nos amou. Por isso o ensinamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus vai dar a medida. E se entregou a si mesmo por nós a Deus, em oferenda e hóstia de suavíssimo odor. Você pode rezar comigo no final deste episódio. Jesus, eu quero te imitar, vem me ajudar. Diga, Jesus, eu quero te imitar, vem me ajudar. Eu quero viver como um filho muito amado de Deus. Eu quero andar no amor como o Senhor nos ensinou. Eu quero entregar-me a mim mesmo, a Deus, pela minha salvação e pela salvação dos irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E reze conosco esta Ave Maria. Por favor, pelas nossas intenções, nós rezamos pelas suas também no final deste episódio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida Rejane, Maria, Dinalba, Karina, vamos chegando ao final, netinha, do episódio de hoje. Você, ouvinte da Cultura FM, você, paroquiano de Santo Antônio, mesmo que seja virtual, e o convite para estarmos juntos no próximo episódio. Não esquece, amanhã às 6 da manhã tem missa na série da Boa Semente. Venha participar conosco ou acompanhe pela transmissão. Até a próxima, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.